O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Por trás de cada porta que se abre, existe um trabalho que começa cedo. O cheiro do pão saindo do forno, os alimentos frescos chegando à mesa, a madeira ganhando forma, os sonhos gerando emprego e renda para as famílias. Histórias diferentes, mas todas fazem a região crescer. Com a Unimed, sua empresa conta com a confiança de quem nasceu e cresceu aqui. É gente da gente. Cuidar de quem trabalha dá mais segurança para quem empreende. Sua empresa também pode ter Unimed. Conheça as condições especiais dos 55 anos. Unimed Erechim. Te ver bem nos faz bem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, Santa Mônica Imagem e também a Unimed Erechim. Na hora de você fazer o seu plano de saúde, buscar um plano de saúde para a sua vida, para a sua tranquilidade, Unimed Erechim. E o Instituto de Olhos Santa Luzia já fez a sua consulta esse ano oftalmológica? Se ainda não fez, agende pelo 3522-2267. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. E hoje nós vamos falar sobre um problema que pouca gente está prestando atenção, mas que pode estar sendo causado na sua pele dentro da sua casa. E a pergunta que eu já te faço, você possui algum animalzinho de estimação? Se possui, preste muita atenção. E para falar um pouquinho sobre essas doenças de pele, está conosco a doutora Débora Todeschini, que vai nos dar orientações. Não quer dizer que você tem que se desfazer dos seus pets, mas precisa ter alguns cuidados. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Sandra. Sempre um prazer estar aqui na TV Erechim e falando desse assunto que é a minha paixão, que é a dermatologia. Pois é, doutora. E quais são as principais doenças de pele que os seres humanos podem contrair a partir do contato de cães e gatos? Visto que hoje é difícil ter uma família que não tenha o cão ou o gato ou até mesmo os dois. Felizmente, são pouquíssimas doenças que são passadas dos animais para as pessoas, tá? Mas tem alguma em específico que é importante a gente falar, porque
é endêmica já em outras cidades, como Rio de Janeiro, há muitos anos tem esse problema, e aqui em Erechim, felizmente, não é o caso de uma endemia, mas é sempre bom estar alerta, que é a esporotricose. E o que seria essa palavra tão difícil até de pronunciar? A esporotricose, Sandra, é uma doença que a gente classifica dentro do grupo das micoses profundas. Então, ela é causada por um fungo que é inoculado não na parte de cima da pele, mas mais para a parte de baixo da pele. Então, é causado, o nome desse fungo, a família desse fungo se chama Sporotrix, e pode ser inoculado tanto por plantas, espinhos, uma madeira que a gente inocule na nossa pele, ou pela arranhadura do gato. Outros animais também, tatus e outros animais também podem causar isso, mas o gato é o campeão dentro dos animais que passam a esporotricose. Tá, mas todo gato tem essa doença ou ele desenvolve? Não. Ele também é afetado pela doença. Existe a esporotricose do gato, a felina. E isso é muito importante tu citar, Sandra, porque aqui a gente está falando de seres humanos, mas o gato também é um gato doente, caso ele tenha a esporotricose, e merece tratamento. O grande problema da esporotricose é que quando a pessoa tem a história de uma arranhadura de um gato, por exemplo, e abandona esse gato pode infectar outros gatos, e aí sim segue um ciclo de infecção, doença, e vai se espalhando a doença. Então, se você é diagnosticado com esta doença, a gente precisa tratar a pessoa e orientar que se leve num veterinário para tratar o gato também. O gato arranhou a pessoa, vai formar ali uma ferida. Como é que a gente identifica em casa, principalmente quem tem animalzinho? E às vezes o gato é como a gente, às vezes ele tá meio brabo. Ele pode ser o mais manso que você tem em casa, mas tem dias que ele mudou a reação. Arranhou, vai ficar aquela marca vermelha? Como é que vai causar? Um nódulo, uma bolinha. E essa normalmente é na mão, por isso que eu estou apontando para minha mão, exatamente. E aí dessa bolinha ela vai ulcerar, ela vai virar uma úlcera, um ferimento em cima dessa bolinha. E a forma de esporotricose mais comum é a cutâneo-linfática, ou seja, aquele fungo ele vai migrando pelos vasos linfáticos, então vai criando um rosário. Então ele vai subindo, vai tendo uma bolinha aqui e vai em outras, se for na perna, vai subindo pela perna, enfim. Então vai criando outras bolinhas e não só aquela da inoculação primária, que foi onde foi a arranhadura. Isso não é uma coisa que vai se transcorrer em 1-2 dias, é uma coisa mais longa, né? Mas então é importante a gente examinar os nossos bichinhos, os nossos pets também, porque caso eles tenham alguma lesão, alguma bolinha, algum ferimento, tem que tratá-los para evitar que isso vá passar para o seu dono ou para o seu tutor. A pessoa foi identificada. Ela começa a tratar de que forma? Ela, claro, precisa procurar um dermatologista. Isso. Mas o tratamento é conjunto. Enquanto trata a pele da pessoa, trata também o animalzinho com o veterinário. A base de cremes, o que se usa? Não, é medicação oral, porque essa é uma micose profunda, então não adianta a gente passar, porque tu não vai matar o fungo que está lá dentro. Sim. Então é um tratamento oral, é tomar comprimidos durante meses, é um tratamento longo, a gente tem que esperar a cura clínica, ou seja, melhorar as lesões, para a gente dar alta e dizer, Sandra, não precisa mais tomar medicação, que está tudo ok, você está curada da esporotricose. Então é um tratamento bem longo, os antifúngicos sistêmicos, eles passam pelo fígado, então a gente precisa fazer exames de sangue, precisa ter um acompanhamento, mas é muito importante de fazer o tratamento justamente para não transmitir para outras pessoas. Lembrando que essa transmissão pessoa a pessoa não existe, tá? Mas não, quero dizer, não transmitir para outros animais que futuramente possam transmitir para outras pessoas. O tratamento é longo, o tratamento é rápido. E nesse período, continua-se dormindo com o gato, deitando no sofá com o gato, como as pessoas têm a mania de fazer? Desde que os dois estejam em tratamento, não tem problema. Caso não trate, isso pode se transformar de uma doença de pele incurável, uma doença que leve, de repente, mais tempo de ser curada? O que pode acontecer, Sandra, é que em pessoas que são imunocomprometidas, têm algum problema de saúde, que deixa a imunidade muito baixinha, pode passar a esporotricose não só
pela pele, pelos vasos linfáticos, e sim para outros órgãos. E aí começa a complicar, o tratamento começa a ficar cada vez mais longo e às vezes necessitando de antifúngicos por via venosa. Tá? Então, fazer aplicações pela veia para tratar aquela doença. Mas isso são casos muito raros, tá? O mais comum realmente é cutâneo. E lembrar que antes de sair por aí achando que você tem esporotricose ou que conheça alguém que tem esporotricose tomando antifúngicos sem orientação, a gente tem que fazer o diagnóstico. Porque dentro desses nódulos ulcerados, a gente tem uma gama de doenças que fazem esse tipo de lesão. Então, existem outras micoses profundas, como a cromoblastomicose, como a leishmaniose, como a própria tuberculose, quando não é no pulmão, pode ser na pele, faz esse tipo de lesão, assim como o carcinoma o carcinoma espinocelular, que também é um nódulo ulcerado. Então, ali, o diagnóstico é fundamental para ir, sim, posteriormente tratar. E enquanto estiver fazendo o tratamento, a pessoa tem que ter algum cuidado extra, porque a doença ela pode ter uma recidiva, alguma coisa assim, essa alergia na pele? Se não tratado adequadamente, sim. Se não, depois quando termina, quando a lesão, vou chamar de seca, a lesão melhora, está resolvido o problema. Algumas pessoas também falam que já contraíram a sarna que vem do bichinho. Isso é uma outra alergia de pele que precisa ser olhada com atenção? Veja só, Sandra, que importante o que tu está falando. Sarna humana é muito comum. Muito, muito comum. Quando a gente menos espera, a gente atende alguém que tem a sarna humana, mas ela é passada de humano para humano. Nossa! É um ácaro de pessoa para pessoa. Não é do animal para pessoa, não. Tá? Claro que isso pode acontecer, mas é muito raro. É quando realmente a pessoa tem uma imunidade muito ruim, porque a sarna do animal é do animal e da pessoa é da pessoa. Elas não se misturam. E quando a pessoa tem aquela micose pode também ser transferida de um animalzinho para a pessoa, porque é comum até ouvir falar que existe micose. Os fungos superficiais, eles são divididos em os antropofílicos, que são só de pessoa, os geofílicos, que são de plantas, e os zoofílicos, que são dos animais. Nossa. As classificações são enormes, existem vários tipos de fungos que afetam a pele. Quando tem um fungo ou geofílico ou zoofílico, que são esses que não são de pessoa para pessoa, eles podem causar doença em humanos, sim, e normalmente essa doença é mais exacerbada, porque como não é um fungo específico de ser humano, ele vai causar uma reação inflamatória devido ao nosso sistema imunológico tentando descobrir o que está acontecendo, sim, bem exacerbada. Então, normalmente são lesões bem mais feias, mais floridas, que têm muito mais sintomas. A gente precisa prestar atenção em casa para os ambientes, principalmente agora no inverno, a gente fica com a casa muito fechada. E os animais acabam ficando também muito tempo dentro de casa. Precisa ter algumas medidas protetivas para evitar que algumas alergias afetem a gente, mas também afetem os bichinhos? Claro, veja bem, os fungos, numa maneira geral, tá? Eles gostam de um ambiente quente, úmido e escuro. Então, digamos que você deu banho no seu pet, ou você lavou o seu cabelo, né? Sim. Não secou de forma adequada, ficou com um aquecedor lá ligado, um ambiente que tu está gerando, né, um microambiente específico, ele pode ser afetado por um fungo, sim. Ok, muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos fazer uma pequena pausa e a gente já volta e vamos continuar falando um pouquinho sobre as doenças de pele nessa época do ano e principalmente as doenças que são transmitidas dos bichinhos ou até que a gente transmite para os bichinhos. Já voltamos. Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção. No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias.
E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Lito Santa Mônica, onde a inovação encontra a experiência. Na Lito Santa Mônica, a litotripsia extracorpórea é sinônimo de precisão absoluta. A litotripsia extracorpórea funciona por fragmentação e eliminação de cálculos renais, aliado à tecnologia de ponta. Inovação para oferecer tratamentos não invasivos, sem internação e com o suporte do corpo clínico e equipe técnica altamente qualificada. A melhor infraestrutura tecnológica da região e com mais de 20 anos de experiência, disponível para você através do seu convênio. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Ernesto Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Lito Santa Mônica, qualificando sua vida. Rua Itália 878. Telefone 2107-0500. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da litotripsia extracorpórea, um serviço que já está na Santa Mônica há mais de 30 anos. Então, se você sente algum desconforto, seu médico indicou litotripsia extracorpórea. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para você ter uma boa nutrição, principalmente nessas épocas de inverno, que a gente acaba ingerindo menos líquido, comendo menos frutas. Mas o Master sempre tem uma alternativa para você estar bem alimentado. E também a Comar Logística, que está em mais de 335 municípios aqui do Rio Grande do Sul, distribuindo medicações aí para grandes centros. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre as doenças de inverno, principalmente nos pets. Está conosco a doutora Débora Todeschini, que é médica dermatologista aqui em Erechim. Doutora, o inverno é um mês propício para tudo que é alergia aparecer, principalmente alergia de água, de banho muito quente. Sim. O banho muito quente, muito demorado, Sandra, não é nada bom para a nossa pele. Quando a gente toma um banho cheio de espuma, muito demorado, a gente acaba tirando a defesa natural da nossa pele. Então, para aquelas pessoas que não dispensam um banho quente e um banho cheio de espuma, muito hidratante logo que sair. É a forma que a gente tem de repor esses lipídios, essas ceramidas e manter a pele saudável. Caso contrário, pode trazer várias doenças do grupo dos eczemas, né, que também é um grupo bem extenso dentro da dermatologia, e uma das causas é justamente a pele seca. Verdade, então aquele banho de 10 minutos no chuveiro a 40, 45 graus está cortado. Está cortado. Doutora, a dermatite, geralmente no inverno ela aparece. E às vezes a gente não sabe de onde a causa. Essa dermatite pode ser também contraída dos nossos animais em casa no inverno? Não, essa parte não. E lembrar que os animais, não, sem transmissão aqui, tá? Mas também tem dermatite. Então tem algumas raças de cachorro, por exemplo, que tem mais dermatite atópica, assim como existe a dermatite atópica no ser humano, existe nos animais também. E aqui mesmo na nossa cidade tem veterinários que são especialistas em dermatologia para os pets também. Olha que informação importante. Então, aquelas alergias que a gente tem, por exemplo, algumas pessoas têm alergia à lã, alguns produtos sintéticos que a gente acaba usando nas roupas de cama. O animal também tem que ser observado isso? Sim, porque se o seu animal se coça sem parar,
tem machucadura por arranhar, vale a pena levar no veterinário, porque alguma coisa está acontecendo com aquela pele. Nós somos espécies diferentes, mas a pele tem a sua função de barreira para todos os animais, inclusive os seres humanos. De que forma a gente deve manter a higienização das nossas cobertas de cama, roupa de cama, as nossas roupas no inverno para evitar essas alergias de pele, principalmente até rinite, que algumas pessoas acabam tendo nessa época? A troca frequente, claro, pelo menos uma vez por semana, e cuidar na hora que tira, porque a gente vai lavar, vai colocar para secar, cuidar para ver se realmente está bem seco, porque guardar as roupas de cama ou mesmo as roupas de uso pessoal úmidas podem acabar gerando um problema, como a gente falou dos fungos, né? Mofo é fungo também, então isso, em pessoas mais sensíveis, pode acabar desencadeando crises de rinite, crises de asma e outras doenças de pele também. No inverno, parece que todas as doenças em nós elas surgem, do nada assim. As alergias que acontecem no rosto, é por causa das cobertas, é por causa do vento, é por causa da água ou é falta de hidratação? Acho que tudo junto. As que escamam. É tudo junto, Sandra. Desses fatores que tu citou, eu já comecei a lembrar de vários tipos de doenças que podem afetar. Então, por exemplo, o vento gelado ou as trocas de temperatura, tá aqui aquecido, aí sai no vento frio, pode desencadear um quadro de rosácea, por exemplo, que vai te deixar com as bochechas, o nariz, o queixo mais avermelhados. Num outro estágio pode acontecer de formar pequenas espinhas, que na verdade não são espinhas, são a rosácea papular. As trocas de temperatura ou em momentos de um maior estresse, a gente pode ter uma lesão avermelhada com casquinhas perto do nariz, uma descamação na sobrancelha, na área da barba, no couro cabeludo, que seria a dermatite seborreica. E em pessoas mais sensíveis, a gente pode ter um eczema de pálpebras também, então as pálpebras começam a descamar, ficar vermelho, que às vezes é por uma dermatite de contato, por exemplo, o esmalte que a gente usa, acaba encostando no rosto e faz esse eczema de pálpebra, ou pode ser uma pessoa que tenha dermatite atópica, então não necessariamente é uma alergia, e sim é uma coisa da pessoa, uma deficiência lá da filagrina, que é uma parte da nossa pele, que vai atrapalhar e causar essa doença. Então, dentro dos eczemas, das doenças que são avermelhadas e com casquinhas na face, a gente tem inúmeras doenças. Por exemplo, a psoríase no couro cabeludo vai ter essa característica também. Mas aí, quando a gente examina, a gente consegue diferenciar qual doença é e qual tratamento vai ser necessário. Algumas pessoas começam a ter muita queda de cabelo no inverno. O que fazem? Vão na farmácia e compram um multivitamínico. Mas nem sempre é falta de vitamina, é outros problemas que podem estar no couro cabeludo? Exatamente. As doenças de couro cabeludo, elas têm também um grupo enorme e a gente diferencia as doenças que são cicatriciais, ou seja, o cabelo caiu e nunca mais vai voltar, e as que são não cicatriciais. A causa mais comum de queda de cabelo é o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é uma doença que tem inúmeras causas. Pode ser deficiências de vitamina, por isso que a gente investiga, pode ser alterações na tireoide, pode ser um quadro cirúrgico que tenha sido feito há meses atrás, pode ter sido um estresse maior, tem inúmeras causas. E essas causas, elas acontecem de 1 a 3 meses antes do início da queda. Então, tem ali um espaço entre tu ter a causa e o desfecho, que vai ser a queda de cabelo. Só que antes da gente sair por aí, como tu falou, comprando coisas que talvez não sejam necessárias, a gente precisa ver se não tem nenhuma doença no couro cabeludo, porque esse tipo de comportamento de tentar resolver sozinho ou achar que vai passar, às vezes atrasa um diagnóstico de uma alopecia cicatricial. E aí, tempo, nesse caso, é cabelo. Quanto mais tempo a gente demora para diagnosticar o problema, mais tempo demora para tratá-lo. Então, tem que ter bastante cuidado nesse caso, porque existem também doenças que são de pele, mas que afetam o couro cabeludo. E aí causam, no caso, a queda de cabelo. E aí o tratamento vai ser focado na doença da pele e não na doença do cabelo.
Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, eu perco o cabelo porque a minha mãe perdia, o meu cabelo já está branco antes do tempo porque a minha mãe teve. Isso tudo é hereditário ou é porque a minha mãe não teve a possibilidade de tratar e eu tenho e não estou tratando? As duas coisas. A nossa genética, ela fala mais alto, então tem várias coisas que a gente consegue trilhar, o que acontece com nossos pais, nossos avós e que pode acontecer conosco, mas não tudo que seja exatamente igual. Se a gente trata uma alopecia androgenética, por exemplo, que seria a calvície, tanto em mulheres quanto em homens, cedo a gente retarda essa queda de cabelo, que na verdade nesse caso não é uma queda de cabelo, e sim um afinamento do cabelo. A pessoa não vai ver cabelo cair por aí, soltar no travesseiro, e sim o cabelo some. Né? Porque a cada ciclo folicular, o folículo vai enfraquecendo, o fio vai diminuindo, vai se tornando um fio velo, que é um fio que nem de cabelo de bebê, e por fim morre aquele folículo, e aí a gente não vê mais cabelo nenhum ali. Então, se a gente trata no início, a gente consegue retardar que isso aconteça. E a época do inverno é a melhor época para realizar esses tratamentos aí que demandam um pouquinho mais de atenção nosso, tanto na pele quanto no cabelo e nas unhas, que a gente fala pouco de unha, mas tem muita gente com alergia de unha. Exatamente. Então, o inverno, ele é mais específico para aqueles tratamentos que são mais invasivos, né? Que aí a pessoa não pode pegar sol, mas isso é o mínimo dos tratamentos. Então, a dermatologia é uma especialidade extensa, né? Que tem doenças, digamos que para todas as épocas do ano. Os tratamentos, eles são contínuos. No caso da calvície, por exemplo, não é uma coisa que tu vai fazer num período do ano e vai parar. Isso é para sempre. Então, coisas que dependem, que não vai travar, a gente só vai retardar. Quando a pessoa parar de tratar, vai continuar acontecendo aquilo como era antes. Então, são tratamentos contínuos mesmo. E a hidratação da pele também, não importa a época, ela tem que ser hidratada e se tiver algum problema, ela tem que ser investigada o quanto antes. Exatamente. Então, porque o ressecamento, ele pode ser patológico também. Sim. Então, tem que, se tu usa um hidratante todos os dias depois do teu banho, um hidratante comum, e isso não está te ajudando, aí está na hora de investigar. Ou também, às vezes, acontece de coceira. Coceira sem ter uma lesão de pele, uma coceira difusa. E isso também é uma coisa que tem que investigar, porque existem várias doenças internas que justifiquem que acabam causando doenças na pele ou sintomas que se transmitem na pele. E sempre lembrando que a nossa pele é um filtro, né? Então, tudo que acontece aqui dentro reflete aqui fora. Exatamente. Tu me fez lembrar agora uma paciente que conversei ontem até, que veio à consulta porque ela estava ficando roxa. Eu tenho uns roxos que surgem. Aí existe uma síndrome que faz isso por estresse, né? Mas eu disse, dona fulana, e pode ser, porque a senhora está combinando com esse quadro de estresse maior que a senhora está passando, mas vamos investigar. E ontem ela me mandou os exames, estava lá as plaquetas, lá embaixo. Então ela vai ter que agora consultar com uma médica hematologista e aí sim ver por que aquelas plaquetas estão baixas assim. Então, a minha especialidade da dermato é quase uma porta para todas as outras especialidades. É verdade, ali se observa muita coisa, né? E às vezes a gente vai deixando de lado, tá escamando a pele, não dá muita bola, mas é ali que vai se descobrir outros problemas de saúde. Exatamente, isso é muito comum de acontecer. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre 2 temas importantes, aí a nossa pele no inverno e também os nossos pets, então ninguém precisa abandonar os pets, vamos cuidar com carinho e cuidar também da nossa pele, né, doutora? Obrigada. Isso aí, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, Sandra. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla a era digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa.
No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos.